Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Oi, Samantha, coisa boa estar com Que, você. que prazer, muito feliz com você aqui. Também, bastante. Uma boa noite, tá tudo bem por aí? Tá na Tudo tranquilo. quarentena também? Também, né? Tá todo mundo. Vamos lá. Boa A noite, gente. pessoal que tá entrando, né? O pessoal tá entrando aí. E como que tá? Ainda lá na Dom Lexa tá parado? Como que vocês estão fazendo o trabalho? A gente está trabalhando remoto, né? Como a gente trabalha digital, então para a gente foi muito fácil a gente É. migrar cada um para suas casas e a gente continua se falando o dia inteiro, então, mas tudo por meio digital, né? A estrutura já estava pronta, né? Fica muito mais fácil, né? A gente sente muita falta do contato, né? A gente gosta muito de estar junto, tudo, mas tem funcionado bem bacana, assim, e a gente tem trabalhado bem legal, assim, as coisas têm fluído bastante, ainda bem, né? É. Nadine, quero agradecer você aqui no projeto, trazendo assim o seu conhecimento para gente, que essa Imagina. bagagem linda é um exemplo para mim. Sempre assim te admirei demais, acho sua história linda. Espero um dia chegar lá, como você, viu? Imagina, já tá fazendo um monte, Samantha, já tá, assim, Ah, trilhando um caminho incrível. você é muito especial, viu? Tenho certeza disso. Que eu tô aqui, ó, sempre na energia boa. Bacana, bacana. Na- Nadine, eu queria que você apresentasse e depois falasse para nós sobre a Dom Lexa, que Tá. algumas pessoas aqui ainda não conhecem. Então, te falar um pouquinho assim, eu tenho muitos anos assim, de experiência com educação profissional, enfim, sempre trabalhei com formação de pessoas e tal. É, mas também sou mãe de 4 meninas, e uma delas tem dislexia. E nessa minha jornada de ajudar a Ana e de tentar buscar os caminhos para que a vida dela pudesse ser mais tranquila, né? Mais simples e que ela pudesse atingir todos os seus potenciais e tudo, eu acabei estudando bastante, Samantha. E assim, acho que como você, como outras tantas mães que nos acompanham, o pessoal do Mães do Brasil, a gente acaba se envolvendo muito, né? Quando a gente tem um filho, a gente se aprofunda. E acho que como eu já tinha esse meu viés da educação, eu me aprofundando nisso, chegou um momento em que até as próprias pessoas começaram a falar para mim, você devia trabalhar com isso, você devia... E eu tinha muito uma vontade de compartilhar as coisas que eu tinha aprendido. E um dia surgiu a oportunidade, enfim, da gente desenhar o projeto da Dolexia e a gente começou a fazer o trabalho. E a ideia da Dolexia é justamente essa, quer dizer, a gente quer levar ferramentas, levar soluções, enfim, trazer coisas que facilitem o dia a dia de quem tem dislexia ou de quem tem algum tipo de dificuldade de aprendizagem, né? A gente acabou abraçando aí a descalculia, o déficit de atenção, né, a disgrafia, que tem muita comorbidade com a dislexia, mas a gente quer trabalhar muito, ajudar muito no que a gente entende que são 3 pontos fundamentais. Ajudar a identificar, porque a gente sabe que tem pouquíssimo diagnóstico, né, Samantha? Pouca gente é diagnosticada, laudada, e daí por conta disso as pessoas acham que são poucas pessoas, que não é uma questão relevante. Então a gente acha super importante, de alguma forma, contribuir para essa identificação. A segunda coisa que a gente acha importante é trazer formação, né? A gente trabalha bastante com formação de professores, formação para os pais mesmo, conhecimento para os pais, porque as pessoas conhecendo, elas podem apoiar de uma forma melhor, né? E a outra coisa é trabalhar com ferramentas mesmo, soluções, coisas que facilitem o dia a dia. Então, o que a gente puder fazer, e a gente gosta muito de trabalhar no digital, então a gente trabalha com game, com aplicativo, com essas coisas que acho que a gente já consegue atingir um público maior, né? E o que que a gente encontra lá dentro da plataforma? Então, se encontro também. A gente tem hoje disponível cursos para professores. A gente está lançando essa semana um curso que, na realidade, não é exatamente curso, mas é um percurso para pais.
Então, para pais e famílias, a gente preparou ali todas as etapas que a gente passa como mãe, enfim, desde ter uma suspeita, passando por fazer o diagnóstico, como é que eu conto para o meu filho, como é que eu trago a escola como parceira, que eu posso ajudar, quem que é o profissional mais adequado. Então, a gente passa por todas essas etapas com bastante conteúdo e bastante material também de atividades e de coisas que os pais podem fazer junto com seus filhos e ajudar nessa jornada. Então, a gente trabalha com alguns cursos e a gente tem materiais também, né? Que daí são materiais para facilitar o dia a dia, e a gente tem um jogo também que trabalha na parte de alfabetização. E fora um monte de coisa gratuita que a gente tem lá, e-books e testes, indicativos, bastante coisa que a gente gosta de deixar aberta também, né? Depois, no final da live, eu vou deixar aí embaixo para o pessoal, todo mundo acessar lá, que tem materiais, artigos assim, belíssimos. Ah, eu sou encantada, né? E o que mais me encanta é uma mãe que abraçou, né? Há quanto tempo, Nadine? Então, a minha filha hoje está com 16, mas a gente começou a Donlexia finalzinho de 2017, né? Que veio, na realidade, em 2017 foi a primeira vez que a gente escreveu. E escreveu o projeto em si, e daí, assim, foi tão bacana, porque a gente escreveu o projeto e a gente participou, a gente escreveu ele numa premiação que internacional e tal, e foi super legal que a gente ficou entre os finalistas. Então a gente achou que aquilo, poxa, se a gente mal escreveu o projeto, ele ficou entre os finalistas, projetos de impacto social e tal, e a gente conseguiu ficar ali, então a gente falou, não, precisamos ir adiante com essa história. E aí, no final de 2017, a gente começou realmente a desenhar a primeira coisa que a gente fez foi o jogo Dom e as Letras, que trabalha no processo de alfabetização com as crianças, né? As meninas estão perguntando se os jogos são para celular ou para computador. Então, os jogos funcionam tanto no celular quanto em tablet quanto no computador. E também, assim, a gente tem para iPhone, né? E para Android também, para os dois. Tá. É algum aplicativo que abaixa ou não? É lá dentro mesmo do site? Não, você baixa no site, consegue jogar no computador quem tem a versão premium, que é uma versão que tem um pouco mais de coisas, tem relatórios, tem um acompanhamento para os pais, mas a gente mantém uma versão gratuita onde a criança pode jogar, enfim, fazer todas as atividades também que auxiliam muito nesse processo de início de alfabetização, quando a gente precisa correlacionar o som e a escrita, né? Então a gente trabalha bem nesse princípio, assim. A Beth está falando que vai fazer o TCC sobre dislexia, então vai lá, tem bastante coisa, né? Tem. Para estudar. A gente tem bastante informação, a gente, inclusive, assim, e até a gente tem os e-books, tem os artigos onde a gente vai falando, a gente tem indicação de livro, enfim, bastante coisa para quem está começando a fazer pesquisa. Muito gostoso. Então, vamos lá. Falando em artigo, eu lendo vários, sempre leio seus artigos. Tem um artigo que você colocou lá que é uma pergunta super frequente. Eu vou falar. O nome do artigo é Meu Filho Não Está Se Alfabetizando. E agora? A autoria é sua e da Sabrina Vieira da Luz. Então, essa pergunta, meu filho não está se alfabetizando, é uma das perguntas, assim, a primeira pergunta que fala, será que é dislexia? Será que não é? Eu queria que você me falasse um pouquinho desse artigo, porque assim, eu achei tão rico ele, tão rico, que queria que você falasse dele. Então, é uma coisa que a gente trouxe muito, porque é justamente nesse momento, né? Muitas vezes a gente até tem sinais da dislexia antes da alfabetização, né, Samantha? Mas assim, a gente percebe muito mesmo nesse processo de meu filho não está se alfabetizando. E aí a gente precisa entender algumas coisas. Pode ser dislexia? Pode ser, mas pode também não ser. Pode ser só uma questão do ritmo da criança ou do método que está sendo usado que não está tão adequado. O que é importante, a gente, e que a gente fala no artigo, é isso acender uma luz de alerta. Se eu estou observando que a classe inteira está indo, que está todo mundo acompanhando e o meu filho não está indo, primeiro eu preciso prestar atenção numa coisa, se isso está incomodando a ele ou não.
né? Porque tem a questão da autoestima, tem tudo isso envolvido. Mas a gente tem que sim ficar atenta, por quê? Porque se for uma dislexia ou qualquer outra coisa que seja, que está dificultando esse processo de alfabetização, a gente tem que agir ali, naquele começo. É o melhor momento para a gente agir. A gente sabe, a neurociência já explicou para a gente que ali, nessa faixa de 6, 7 anos de idade, a gente tem uma janela de oportunidade de aprendizagem. Então, é um momento onde a aprendizagem acontece de uma forma muito fácil para o nosso cérebro. E a gente deve aproveitar isso. Às vezes, se a gente deixa, não está alfabetizando, mas tem seu próprio ritmo, e a gente tem muito essa coisa de, às vezes, respeitar demais essa questão, falar, não, deve ser o ritmo dele, deve ser o ritmo dele, deve ser o ritmo dele. A gente tem que respeitar o ritmo, sim, mas a gente tem que estar atento, porque a gente pode perder esse momento onde é o melhor momento para a gente trabalhar esse processo de alfabetização. E quando a gente tenta recuperar depois, é muito mais difícil. Tem algumas pesquisas, Samantha, eu gosto muito de pesquisa, artigo científico, a gente está sempre trabalhando baseado em evidência científica. E tem muitas pesquisas que mostram para a gente que quando a criança é um leitor, tem dificuldade, está com um nível de leitura abaixo do esperado, ali no final do terceiro ano do fundamental, 74% das crianças que têm um nível de leitura abaixo do esperado ali no terceiro ano do fundamental permanecem leitores fracos ao longo da vida. Ou seja, se a gente não dá uma boa base, se a gente deixa para ver as coisas muito depois, muitas vezes a gente acaba perdendo um momento importante. Então, a gente está usando um método, vamos tentar outro, né? Tem crianças que se dão melhor com o método fônico, tem crianças que se dão melhor com o método global. Os alfabetizadores dizem que o bom é a gente misturar tudo, né? Então, vamos tentar outras alternativas, né? Eu acho que é bem individual, né? Por isso que eu acho que tem que conhecer o todo da criança, saber a família da criança. A família tem que estar dentro da escola para a escola conhecer a família e saber como aquela criança aprende, né? Que aí vai ser mais fácil nesse meio, né? Que eu acho que... E não ficar pensando também que tem muita gente, grupo de mães, né? Que sempre falam, cada um tem seu tempo, né? Não tem que esperar, cada um tem seu tempo até um certo ponto. Existe aquele marco... É um marco de desenvolvimento que não tem nada a ver, que um dia a gente precisa marcar para falar isso, sobre crescimento, né? A gente não pode se confundir a isso, né? Então, esse marco de desenvolvimento, se está dentro, olha, na internet tem um monte de lugares, até na carteirinha de vacinação tem um marco lá, dá uma olhadinha lá, né? Porque senão quem vai estar... O problema de tudo isso, eu acho... é o emocional da criança, né? Porque o amiguinho tá indo lá pra frente e eu tô ficando. Por que eu tô ficando, né? Aí até... Isso é uma das coisas... Desculpa te interromper. Mas essa é uma das coisas que é mais difícil da gente recuperar. Então, assim, se a gente começa a deixar muito para frente, né? Por que fica tão mais difícil recuperar lá atrás? Não é só porque a gente perde a janela de oportunidade, é por causa disso que você estava falando. A autoestima começa a ir lá para baixo. A criança percebe que ela não está aprendendo, enquanto que os outros amigos estão indo. E ela começa a pensar, por que para eles é tão fácil e para mim eu não estou conseguindo entender? Então, ela nem precisa que um outro amigo venha e fale assim, você não acompanha, ou mais tradicional, né? Você é burro, tal, que é o que a gente mais comum da gente ouvir. Então, assim, não precisa que ninguém fale isso. A própria criança começa a se julgar. E nesse processo de se julgar, ela começa a baixar a autoestima. E aí, para recuperar a autoestima, é muitas vezes muito mais complicado do que eu recuperar o aprendizado. Né? Às vezes o aprendizado sim, mas a autoestima põe uma barreira ali, às vezes, para aprender, que é muito difícil da gente suplantar. Né? Eu tenho um exemplo em casa que o momento que ele estava na alfabetização, eu também não sabia nada, ele foi massacrado dentro da escola, né? Que eu falo que ele foi massacrado porque ninguém olhou para ele. Quando eu tirei ele daquela escola, passei para outra, naquele momento, a primeira semana, a coordenadora me chamou, falei, o que foi? Mais reclamação? Não, Samantha, ele está pedindo socorro. E aí eu tive que cuidar muito mais da autoestima dele do que do próprio tratamento para ele.
Então a gente teve que pôr o pé no freio do tratamento com fono, com toda a outra parte. Claro, teve o tratamento, mas bem mais leve do que com a psicóloga. A psicóloga foi um intensivo, porque ele não estava se equilibrando para conseguir absorver a alfabetização por causa da parte emocional. Claro, lá na frente nós descobrimos a dislexia, enfim, mas aquele primeiro momento, daquele turbilhão de pessoas que não estavam entendendo nada, uma escola que estava só pondo ele para baixo, em vez de olhar para ele realmente como deveria. Pus o pé no... Aliás, as profissionais, né, me indicaram, colocamos o pé no freio de tratamento, né, e cuidar da parte emocional, senão não ia. Não ia, ele se arranhava. Então, Samantha, você sabe que essa é uma coisa, a gente fala muito com o professor, né? A gente faz muita interação com o professor, faz muita visita à escola. Hoje mesmo de manhã eu estava num webinar com 300 professores, quer dizer assim, a gente fala bastante. E o que eu falo muito para os professores é o seguinte: a gente não tem laudo, a gente não tem diagnóstico com 6, 7, 8 anos de idade. Não. E que é o melhor momento, a ciência já mostrou isso pra gente, é o melhor momento para você entrar com uma abordagem diferenciada e trazer essa criança para a alfabetização, para o aprendizado, né, da leitura e da escrita. Então, o que eu faço? Eu vou ficar esperando o laudo? Não, eu não devo esperar um laudo. Lógico que o laudo é importante, o laudo nos dá um norte, nos dá uma direção mais fácil de como eu devo conduzir a aprendizagem daquela criança. Mas quando o professor está em sala de aula e ele observa que tem uma criança que não está aprendendo, ou 2 crianças, ou 3 crianças que não estão conseguindo acompanhar, ele tem que buscar de alguma forma trazer outras abordagens, trazer outras formas, trazer aquele conteúdo de outras formas, né, com outros formatos, às vezes com vídeo, com apoio visual, ou com apoio verbal, enfim, ou trazer uma coisa mais mão na massa, né, que é a criança mais sinestésica, mas tem que buscar outros formatos para trazer aquela criança, independente de ter laudo ou não, né? Eu não preciso de laudo, eu preciso buscar que todos os meus alunos em sala de aula tenham uma evolução, né? Eu sempre falo isso, tem criança que está um pouquinho mais atrás. Mas a coisa mais importante da gente observar quando a gente está numa sala de aula, e a gente como mãe também, muito importante da gente observar nos nossos filhos, é se existe uma tendência de evolução. Eu sempre falo dessa coisa da tendência. Eu acho muito importante isso. Assim, a criança não pode estar parada ou indo para trás. Ela tem que estar aprendendo cada dia um pouquinho, cada dia alguma coisinha. Né? Se eu consigo observar que cada dia está crescendo, mesmo que seja de pouquinho, eu sei que a minha tendência é de crescimento, é de evolução. Eu tenho que me preocupar muito se não está isso. Agora, o ritmo da evolução, cada criança tem o seu ritmo. O importante é a gente estar numa crescente, né? A gente precisa estar crescendo nesse processo. E só para completar uma coisa que eu escuto muito, que existe professores que falam que não querem adaptar o projeto pedagógico porque a criança não tem laudo. Só que eu gostaria que todos soubessem que o MEC tem uma norma técnica, que você não precisa ter um laudo para ter uma adaptação pedagógica. Claro, o professor não vai trabalhar com achismo. Só que ele não vai trabalhar com achismo. A criança precisa realmente ser tratada, saber como que é o funcionamento dela. Isso sim, precisa. Só que ela não... até chegar a esse ponto, é aos 9 anos. Então, aquela criança não pode ficar abandonada até 9 anos. Então, o processo pedagógico da escola tem realmente que fazer alguma coisa. Senão, a gente vai acabar com a autoestima dessa criança. Exatamente, porque se você vai resgatar ela só ali nos 9 anos, a autoestima dela já foi pro pé, né? Eu falo que vai pro pé, porque assim, não tem como, né? Ela tá vendo todo mundo andar e ela não tá indo. Então, precisa ter adaptação, sim, e precisa, e mais do que isso, eu acho que assim, quando os professores começam a ter um olhar mais inclusivo no sentido de, eu tô olhando essa criança, tô vendo que essa criança não tá aprendendo, então eu vou tentar uma metodologia diferente. Às vezes, sem perceber, ele está trazendo uma abordagem bacana para os outros também. Isso não precisa ser feito de uma forma separada. Eu não preciso separar aquela criança e dar para ela uma coisa super diferente para ela. O que eu estou dando para ela, eu posso dar para os outros também.
né? E muitas vezes eu vou estar resgatando outras crianças que eu não estava nem percebendo que estavam com, às vezes, uma dificuldade um pouco menor, né? Às vezes é até uma dislexia mesmo, mas mais branda, né? E eu posso estar nesse processo de resgate, assim. Ou até uma dificuldade apenas, né? Naquele momento só Exatamente. tá surgindo uma dificuldade que é por isso que eu falo, é muito importante a escola e a família estar junto, porque de repente você trabalhar Exato. dentro da realidade daquela criança, de repente a criança é do campo, vamos usar aspectos do campo e é muito mais fácil para ela aprender nesse sentido, né? Então saber a família, né, os costumes, quem sabe todos vão ser beneficiados, né, nesse sentido do aprendizado, né, de Samantha, múltiplas formas. você tocou num ponto muito importante. Eu acho que assim, tá na hora da gente aprender, e aí nós todos, né? Tanto nós mães como o lado da escola também, Claro. que a gente quer a mesma coisa. A gente quer que a criança vá para frente, que a gente quer que a criança aprenda, que a gente quer que a criança seja completa, que ela fique plena, né? Então, a gente está do mesmo lado. Não precisa ficar, a escola não quer isso, ou os Não. pais não, né? Tem muitas vezes isso, o pai não sei o que lá, os pais não estão entendendo a questão. Ou a gente mesmo falando, a escola não está me ouvindo. Gente, a gente precisa quebrar essa barreira e trabalhar junto, porque o nosso objetivo é comum. Então não tem por que a gente trabalhar separado, né? Tem que trabalhar junto realmente, escola e família. E como a escola tem um peso, né? Porque por mais a gente saia com nossos filhos de dentro da escola, faça um bom tratamento com o pessoal da saúde, os profissionais da saúde, se a gente não tem a estrutura da escola, nada é válido, porque nada vai fluir, né? Então, se todo mundo trabalhar junto, é benéfico para todo mundo, principalmente para aquela criança que fica 4 horas dentro da sala de aula. Ela não fica uma horinha só. Então, assim, é uma outra família dela, não, né, não só social, né? Exatamente, tem uma influência muito grande, né, no desenvolvimento dessa criança. Então, assim, é muito importante que seja um ambiente que acolha as diferenças, né? Assim, nós todos Isso. somos diferentes, independente de Somos. qualquer coisa, somos todos diferentes. E aprendemos de maneira diferente, e olhamos o mundo de maneira diferente. É que a gente tem uma coisa. Ontem eu estava falando com um amigo meu que é disléxico também e é artista, e a gente estava comentando sobre isso. A questão não é a dislexia, a questão é que o mundo cismou de avaliar as pessoas pela capacidade que elas têm de leitura, escrita e memória, né? Então, assim, são itens muito importantes nesse julgamento que a nossa sociedade, de alguma forma, faz das pessoas. E a gente julga, muitas vezes, uma pessoa, avalia uma pessoa por apenas um item, né? Nossa, porque né, a gente sabe que a memória também é uma coisa bem complicada. Não lembra das coisas, não sei o quê, ou escreve errado, lê muito lento. E a gente avalia por isso. E de repente ali tem uma pessoa que desenha maravilhosamente bem, ou que compõe música, ou que é um esportista, ou que é um super, né, mente científica, que cria coisas, inovador. Então, assim, a gente pode, como sociedade, começar a tentar olhar as pessoas e assim, porque todo mundo tem coisas boas, todo mundo tem seus talentos, todo mundo tem seus dons, né? Por isso que a gente chama de dolexia, todo mundo tem seus dons. Alexia. E assim, o que a gente precisa é olhar para esse lado bom das pessoas e valorizar as coisas boas que elas têm. Porque nem todo mundo vai ser bom em matemática, nem todo mundo vai ser bom em português, nem todo mundo vai ser bom em geografia, nem todo mundo vai ser bom, sei lá, em educação física. Eu costumo brincar, eu falo para as pessoas assim, se a gente tivesse escolhido, em vez de se comunicar por conversa, a gente se comunicasse que nem naqueles filmes que todo mundo canta, né? Para conversar, eu seria desmúsica, porque eu sou super desafinada. Então, assim, eu seria uma desmúsica. Sabe? Então, assim, por que a gente pega um item só, né? Vamos começar a olhar a pessoa de uma forma um pouco mais holística e com mais empatia. Eu acho que é muito isso. Eu falo que quem tem dislexia é que tem já um nome. Porque todo mundo é diferente e tem alguma coisa.
Porque todo mundo tem alguma coisa. Um é chatice, o outro é maníaco, o outro gosta de limpeza. Cada um tem sua coisa. Eu falei que a dislexia tem um nome. Olha que coisa gostosa. E é tão bom Exatamente. você lidar. E é tão bom você lidar com isso. Eu vejo o bom humor do meu filho. O meu filho, quando erra, ele está no 7º ano. Então tem textos enormes, né? 7º ano já começa. Já. Aí ele erra, ele tem, mas ele tem um bom humor, sabe? Que ele, Bom, que assim, bom. isso é bom, sabe? Por isso, mas é a base que tem que vir e ele Então, mas achar que isso tá bom. isso é um trabalho seu também, né? De com certeza É, você, como mãe, fez um trabalho de valorizar as coisas sim, bacanas, né? Então, assim, hoje ele pode estar no 7º ano completamente seguro em relação, olha, eu erro, tá. quando eu faço um texto eu erro, tal, não sei o quê, né? Que nem minha filha às vezes assim, ai, vem um material muito longo de leitura, ela fala, ai, mãe, não, né? Não vou querer. Assim, e tudo bem, isso não é um problema. É a mesma coisa, né? É isso, exatamente isso que você falou, são características das pessoas. Mas como a gente encafifou que leitura e escrita é uma coisa muito importante e tal, então, assim, a gente julga por isso. E a gente não deveria julgar, né? A gente não julga uma pessoa porque, nossa, essa pessoa não corre 100 metros em tantos segundos. A gente fica julgando por isso. Mas poderia ser uma característica, eu não sei, É uma coisa relevante, que né? me incomoda muito, que eu deixo muito incomodada, porque assim, eu sempre falo, nossa, meu filho é ótimo, meu filho tá super bem. E ele tá bem, ele tá super bem, realmente. Aí, nossa, qual que é a nota dele? Sabe? Essa pergunta acaba assim, ele tá bem para ele. O que ele faz está ótimo. Foi o melhor que ele fez. Então, isso Exatamente. ele tá ótimo. Entendeu? Então, o que as pessoas precisam começar a parar de comparar com números e o que a pessoa tem que ser o melhor. Ele tem que ser melhor do que ele é capaz. E isso, Exatamente. Ele tem que todos fazer o seu nós. melhor. Todos nós temos que fazer o nosso melhor, né? Exatamente. Igual eu sou péssima em cozinha. Eu vivo queimando arroz. Eu sou péssima em cozinha. Só que você me dá um biscuit, uma coisa pequenininha para fazer, eu sou super delicada em fazer. Super habilidosa. Eu adoro fazer biscuit. É uma coisa que todo mundo fala, nossa, você ficou horas fazendo uma coisinha desse tamanho, bordar, ponto cruz, adoro. Mas você me pôr na cozinha, fazer aquelas pratas, eu não sei, eu faço tudo errado, mas faço. Coitado de quem come. Mas Mas a é gente bem não por pode. aí. O que a gente não pode esquecer, Samantha, é que assim, a gente tem que estar do lado mesmo, porque tem momentos que são muito difíceis. Porque assim, Tem, exige um esforço, né? A gente está falando aqui, existe. né, do teu filho, da minha filha, que estão bem resolvidos, mas a gente sabe que passou por momentos onde Bom, exigiu muito. um esforço, né? Por exemplo, tem coisas que a gente fala, por exemplo, para um professor, o professor não pode falar que aquela criança, ah, nossa, você não deve ter estudado, você é preguiçoso. Muitas vezes aquela foi a criança que mais estudou na sala de aula. Mas ela não vai performar numa nota, né? Ela não vai vir com uma nota, que eles falam, uma nota super incrível. Mas ela estudou, ela se dedicou. Ai, veio um 6, veio um 7. Meu, maravilhoso, sabe? Assim, não é isso que importa. Mas para eles já gera um sofrimento, né? Muitas vezes eu peguei minha filha assim, ela mal, sei lá, tirou um 7, eu falei, ai, que ótimo, para mim tá ótimo. Tá ótimo. Mas ela estava A gente péssima, porque não. ela falou assim, ela estava péssima porque ela achou, eu estudei para tirar um 10. Eu me dediquei para um 10. Os outros não se dedicam tanto e tiveram notas melhores do que a minha. Né? Então, a gente trazer essa coisa de que não é a nota que te avalia, não é a nota que faz o que você é, que diz o que você é. A nota é simplesmente um pedacinho, né? De É, muitas coisas que a gente é. E a gente é muito maior do que isso. Né? muito, muito. Eu estava, essa semana, na segunda, eu tive uma live com a doutora Cíntia Salgado, a gente estava falando de leitura. E ela Uhum. falou que conhece vários disléxicos que lê muito mais, estudam muito mais que o outro que não tem dislexia. Então, assim, eles são muito esforçados. É uma coisa assim demais. Gerou um sofrimento? Gerou.
mas são muito esforçados, né? É um Exatamente. orgulho, né? A É um mãe orgulho. falar, né? É um orgulho mesmo. Então, Ainda, fala, fala. por favor, pode falar. Não, eu Não, ia falar, a gente vai ficar aqui, uma olha, delícia. não é que você falou do negócio da leitura, e aí essa É, coisa pode. de lerem bastante, já conversei também com conheço muitos disléxicos que leem bastante. E eu ia falar que daí tem uma dica nessa história, né? E essa dica, ela está muito relacionada com a questão da frequência. O nosso cérebro, ele tem plasticidade, né? E ele vai se adaptando. E o cérebro do disléxico é a mesma coisa. Então, assim, a leitura é difícil? É mais difícil. Agora, se eu pegar, hoje eu leio, consigo ler meia página. Eu vou ler meia página. Aí eu vou ler de novo daqui uma semana, não vai ser legal. É a mesma coisa que um músculo. Se eu quiser ficar toda musculosa, eu tenho que ir na academia todo dia. Eu não posso ir na academia uma vez por semana. A leitura vai ser a mesma coisa. Então, assim, eu consigo só ler uma meia página, que a criança leia meia página hoje. E depois, se ela precisar ler duas para a escola amanhã, você lê o resto para ela. Ela leu meia página com atenção? Ótimo. Amanhã, quem sabe já seja um pouquinho mais. Depois de amanhã, aí vai um pouquinho mais. Então, o que eu vejo é essa coisa assim, a criar o hábito, criar a frequência de leitura, sempre ler, mesmo que seja um pouquinho, mas ler todos os dias ajuda muito nesse processo, né? E se a gente puder trazer temas que eles se interessem, aí facilita muito mais, né? Porque eu já Muito. tenho que fazer um esforço para ler. Se aquele assunto não me é interessante, vai ser muito mais complicado. Agora, se eu posso trazer num tema, num assunto, que uma coisa que goste e ainda talvez ter algum apoio visual desse processo da leitura, as coisas vão indo, sabe? Mas tem que ter E por que, persistência. Faz parte. e por que aprender a ler? Por que aprender a ler é tão complexo? Então, aprender a ler é uma das coisas mais complexas que o nosso cérebro faz, né? Porque mexe com muitas áreas do nosso cérebro, ativa três áreas completamente diferentes. A gente, para aprender a ler, a gente não é natural, né? É diferente do falar. Você pode, por exemplo, você pode deixar uma criança, você não dá a menor bola para ela, ela fica ali jogada no bercinho, num canto, e se os adultos estiverem falando por perto dela, daqui a pouco ela está falando, ela repete aquilo naturalmente. Agora, você pode largar uma criança numa biblioteca há anos, ela não vai aprender a ler, né? Por quê? Porque demanda várias habilidades. Demanda você conseguir perceber que a palavra é feita de pequenos sons, que esses pequenos sons têm uma correspondência com alguma coisa escrita, você conseguir fazer essa escrita e conseguir reconhecer visualmente que aquilo lá corresponde àquele som. Né? Então, a gente precisa fazer toda essa decodificação. Né? Depois que a gente faz a decodificação, ou às vezes ao mesmo tempo, a gente também cria outras estratégias. O nosso cérebro cria outras estratégias que são de memorização. Às vezes a gente olha, por exemplo, a palavra, sei lá, cenoura, eu não vou ficar pensando, hoje em dia, né? Eu olho aquilo, já sei que é cenoura. Por quê? Porque eu criei uma imagem. Aí eu gravei uma imagem de como se escreve aquilo no nosso cérebro e a gente tem um banco de imagens aqui guardado no nosso cérebro. Para o disléxico é super difícil. Por quê? Porque para o disléxico, criar essa correlação entre o som que a gente está ouvindo e a letra que a gente está escrevendo é muito difícil. Ele tem pouca sensibilidade para essa questão desses pedacinhos sonoros dos fonemas. A outra rota que seria possível, que seria essa rota onde a gente busca a imagem da palavra, que a gente memoriza a palavra, para ele também é difícil, porque ele tem uma rota de memória mais fraca. Então, tanto um processo como o outro são mais complicados para quem tem a dislexia. Né? Então, não é um processo usual dentro do nosso cérebro, exige muitas conexões que são feitas ali, né? São caminhos longos, e a gente, enfim, tem que entender que isso é um processo que não é, para algumas crianças, pouquíssimas, né? A gente vê nos relatos que a gente tem, assim, no máximo 5% das crianças que têm um aprendizado assim, tipo, que você nem sabe como é que foi que aprendeu a ler e escrever e sai lendo e escrevendo. O resto precisa
de uma tutoria, precisa de alguém ali conduzindo esse trabalho, né? Não é natural, né? Não é natural, não é natural, não é Então natural. acaba sendo mais penoso, né? Exatamente. Então é difícil para todo mundo, né? A gente criar todas essas correlações. Mais difícil ainda para quem tem já essa dificuldade pela sua própria configuração cerebral de como eu vou quebrar essa palavra em pequenos sons e ainda ganhar uma correspondência em relação a uma letra escrita, né? Adorei a palavra configuração cerebral. Nossa, É, é isso mesmo, né? É toda é, se você entender a configuração, você vai saber o sentido dela e como ela vai aprender. Então eu acho que o caminho é esse, né? Aí como ela aprende? é, Aí você vai ter que saber como ensinar essa criança que aprende diferente, como todo mundo aprende diferente, né? exatamente, exatamente, né? É bem por aí. E qual a estratégia que a gente pode usar para facilitar isso? Então, o que a gente tem de estudos científicos mostram que o método fônico, né, ele é mais adequado para quem tem uma dislexia, um déficit de atenção, muitas vezes até, assim, para quem tem uma dificuldade às vezes até maior, a gente está falando, a gente pode falar de crianças com autismo, crianças com paralisia cerebral, crianças com Down. O método fônico, ele é mais adequado. Mas é só o método fônico? Não. Quando a gente vai conversar com os maiores alfabetizadores do mundo, o que eles falam é assim: o ideal é que a gente trabalhe o método fônico com o método global juntos. Porque qual que é a diferença? Então, o método fônico, ele parte desses pequenos pedacinhos de som, né? Então, ele parte dessa questão que é a consciência fonológica, eu correlacionar esses pequenos pedacinhos de som com a escrita. Esse é um processo que ele é mais abstrato, né? Mas, por exemplo, quem tem uma dificuldade de aprendizagem, precisa que isso seja ativado no seu cérebro, porque é justamente a parte que é mais enfraquecida. Então, ele precisa que seja ativado aquilo ali. Então, a gente precisa trabalhar, e é um trabalho de repetição, a gente conseguir começar a perceber que, de repente, abacaxi começa com o mesmo som de abacate. Então, é começar a perceber esse tipo de coisa, que limão e mão rimam, né? Então, tem que treinar teu cérebro. E o trabalho fônico, ele vai por aí. Só que ele é mais, como eu falei, é mais abstrato. O método global, ele parte já, muitas vezes, de frases e vai quebrando isso em palavras e, normalmente, coisas que fazem parte do contexto da vida da criança. Então, é mais interessante de alguma forma, porque é mais contextualizado, tem um sentido maior. Mas, ao mesmo tempo, não é a rota que o cérebro usa. O cérebro não usa essa rota. O que ele usa é a rota fonológica. Então, eu tenho que trabalhar as duas coisas. Trabalhar a questão, o modelo fônico com o global, porque daí eu consigo ter o melhor dos dois mundos e consigo atingir um grupo maior de crianças. Agora, se eu tivesse que fazer uma escolha para uma criança com dislexia, eu tenho que trabalhar com método fônico, É muito mais obrigatoriamente. fácil. Fica É mais o, fácil. porque é onde está a dificuldade dele. A dificuldade dele está justamente nesse processo de decodificação. Então, se eu não ativar, e eu ativo isso através do método fônico, se eu ficar tentando ensinar palavras inteiras, ele vai ter vai fazer um esforço enorme para decorar imageticamente as palavras, mas ele não vai conseguir, por exemplo, fazer uma leitura de uma nova palavra, porque ele não consegue ter essa habilidade de decodificar, quebrar a palavra em pequenos pedaços e conseguir ler, por exemplo, palavras novas. A minha menor, minha filha menor, que está com 7, ela o ano passado teve a grande dificuldade e a gente já tem o histórico em casa. Aí esse ano ela está sendo alfabetizada com a fono, Ah, porque tá muito difícil, né? A gente já tem uma linha, já tem uma estrada, né? Então a gente já sabe que vai. Ela tá super bem, porque tá muito precoce o que a gente está fazendo. A gente está fazendo todo o tratamento muito precocemente, que tá. é bem, né? Mas ela tá fazendo isso, toda essa parte
fônica mesmo, porque fica muito Fônica. mais fácil, né? Fica Aham, muito mais exatamente, fácil. exatamente. E para ela vai fazer a diferença ela ter começado tão cedo. Vai ter feito, vai fazer super bem. Sim, já tá dando Isso. muita diferença eu pensando na época do meu outro filho. É muito diferente. Só que o emocional dela eu tenho que cuidar mais. Porque é menina, né? Menina é mais competitiva. Ah, é? Bom, Eu é, acho. deve ser o estilo, talvez, dela, né? Mas ela é muito competitiva. Então, assim, ela é muito. É como eu. Enquanto eu não fizer, eu não consigo. Sabe? Eu vou ali. E ela Aham, é desse jeito. O meu mais velho, tudo tá bom. Ah, não consegui, depois eu faço. aham, Ela já tem um jeitinho mais assim. Mas ó, deixa eu te perguntar agora sobre escrever. aham. Porque estamos ali, né? Que também tem essa grande dificuldade na leitura e na escrita. Como que eu posso fazer para ficar mais fácil para eu escrever, por exemplo, um texto? Então, é óbvio que se eu não leio muito bem, né, a escrita também vai ser prejudicada, aí principalmente ortograficamente. Mas assim, o que tem? Então, o dislexo tem uma dificuldade maior, ele precisa ou ela vai precisar impor um esforço maior. Como é que a gente pode ajudar para escrever um texto? A gente pode usar métodos do tipo estratégias que ajudem a organizar esse texto antes. Então, por exemplo, eu posso pegar e ajudar a criar uma estrutura. Olha, quem que vão ser os personagens, ou onde que vai se passar a minha história, o que vai acontecer, como que resolve lá no final a minha historinha e tal. Então, eu crio uma estrutura do texto primeiro, quase como um mapa mental, e depois a criança vai escrever o texto. Então, ela já sabe quem é o personagem, ela já sabe onde que acontece a história, ela já sabe o que vai acontecer, aí ela desenvolve essa história. Uma outra estratégia que a gente usa é, por exemplo, da criança gravar, né? Então, assim, é um bom contador de história. Então, ele grava com um celular, grava ali toda a história e depois ele vai ouvindo e vai passando para o papel e aí já vai se corrigindo. Então, assim, não se perde, porque é o que eu falo muito assim, às vezes a criança com dislexia, ela tem uma super capacidade de narrativa, mas ela não consegue colocar isso no texto porque o esforço para escrever é tamanho que a história se perde, né? Que a gente se perde o que ela queria escrever. E aí acaba pulando, fica uma coisa meio sem sentido. Então, uma forma da gente ajudar é fazer isso. Grava a história, porque no verbal vai bem. Então, a história tem um encadeamento, tem um começo, meio e fim e depois a gente passa isso para o papel. Ah, dá um pouquinho mais de trabalho, dá um pouquinho mais de trabalho, mas vai, funciona, ajuda bastante. E não tem outra escolha, tem que fazer texto, não tem jeito. Exatamente, mas assim, criar a estrutura primeiro são coisas que vão ajudando a gente a desenvolver este conteúdo, né? É verdade. Olha, você tem 2 livros que lançou esse ano, né? Maravilhosos. É um livro de leitura escrita para 6 anos a 7 anos e leitura escrita para adultos. Queria que você me falasse dele e também depois aonde eu encontro ele para o pessoal Então, achar. a gente fez, são materiais, na verdade, né? Eu não, nem chamaria de livros, assim, são materiais que a gente disponibiliza. Vocês acessam no nosso site mesmo, lá você consegue achar. E o que a gente fez? A gente trouxe uma série de atividades para que os pais possam, no de 6 a 7 anos, a gente tem o de 6 a 7 e tem o de 8 a 9 também, onde a gente traz uma série de atividades para que os pais possam fazer exercícios com seus filhos em casa, né? E além da gente explicar ali no material, tem um vídeo também, desses aí foi a Sabrina, que é minha sócia, a Sabrina fez essa orientação, a Sabrina é fono, então ela fez toda a orientação de como aplicar os exercícios, e é uma forma que a gente tem, porque assim, a gente sempre pensa muito nessa questão do Brasil, né, Samantha? E o Brasil é muito grande. E eu lembro que uma das coisas que mais me marcou um dia porque não foi uma vez, foram pelo menos umas 2, 3 vezes, em grupos de mães do Facebook, foi que às vezes a pessoa coloca ali naquele momento de desabafo, olha, meu filho tá com dislexia, o que eu faço? Não sei o que, daí vem 20 mil comentários, procura uma fono, procura... E muitas vezes a pessoa responde assim, mas a fono mais próxima tá a 80 quilômetros de distância.
A gente tem que lembrar disso. Então, a gente quis disponibilizar materiais. E a gente fez o material de leitura e escrita para os adultos também, porque a gente já observou que tem muitos adultos que não se resolveram na infância, porque até não se sabia da dislexia, ou não, enfim, ninguém deu um olhar atento para aquilo, mas que estão hoje aí cursando uma faculdade ou buscando uma especialização, ou mesmo do seu trabalho, ele precisa melhorar a fluência. Então, ali a gente tem dicas para o adulto, também de atividades, estratégias que ele pode fazer, que ajudam ele a ganhar fluência na leitura. Então, são atividades para trabalhar a questão da fluência e para trabalhar bastante também a questão da compreensão. Como é que eu faço? Como é que eu... estratégias desde grifar, criar mapas mentais, como é que eu me estruturo quando eu estou fazendo a leitura de um texto para que eu não perca o conteúdo? Porque às vezes também, a mesma história, o esforço é tão grande para ler que eu estou tão preocupado no esforço de ler e eu não estou absorvendo aquele conteúdo, eu não estou compreendendo aquele conteúdo. Então, a gente quis trabalhar estratégias práticas do dia a dia, bem prático, bem voltado para a aplicação prática do dia a dia. E as pessoas encontram no nosso site, no domlexia.com.br. Essas atividades é até 7, porque o pessoal está falando, uma tem 12, outra tem 10. Ela não tem como adaptar para essa idade? Pela etapa em que ela deve estar na escola. Então, assim, 6 a 7 a gente está trabalhando os primeiros fonemas. 8 a 9 a gente está trabalhando encontros consonantais. A gente vai chegar lá nos 12. Tem que ir logo. A gente está produzindo. Olha, a gente trabalha bastante aqui. Ó, pessoal, então espera mais um pouquinho, vai lá, faz os cursos. Exatamente. Logo vai ter, mas né? A gente tá sempre com novidade e a gente não para, assim. E a Sabrina é incrível, a Sabrina, cada dia que a Sabrina me liga, eu falo, lá vem ela com uma nova ideia. Então, tem ideias novas de coisas que a gente pode fazer e a gente tem sempre trabalhado nisso. Né? A nossa ideia realmente é passar por todas as faixas etárias e que a gente consiga ter materiais para todo mundo e num custo bastante acessível, assim. Não, tá ótimo. E daí eu pego tudo lá no site. Exatamente. Essa plataforma é linda, né? Eu sou apaixonada pela sua plataforma. Ai, que bom, que bom. Não, ela é muito boa mesmo. E a gente está apaixonado agora, Samantha, por esse, né? Eu tenho que falar porque a gente está muito apaixonado, que tá assim, acho que sai amanhã no nosso Insta, até nem saiu, estou contando novidade antes da hora. Opa! Assim, que a gente está lançando esse percurso para pais e famílias. Então, assim, ficou muito completo, tem muito material ali dentro, sabe? Tem, inclusive, a gente ali dentro dessa ideia que a gente chamou de um percurso mesmo, porque a gente vai passando pelas diversas etapas, então a gente não trabalha só vídeos e materiais, a gente também disponibilizou um momento de troca de experiências com pequenos grupos de pais e com a gente junto. Então, assim, é um trabalho bem bacana que a gente está querendo fazer para que os pais realmente se sintam seguros e preparados para ajudar seus filhos de uma forma, porque a gente fica muito perdido, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, quando a gente fica super perdido. E muitas vezes uma pessoa fala um negócio, outra pessoa fala outra completamente diferente. Você fica assim, para que lado que eu vou, né? O que eu faço agora? Então, a gente fugiu totalmente de qualquer achismo e foi muito atrás do que realmente as evidências científicas mostram e buscou trilhar esse caminho para ajudar os pais. Você lançou, acho que faz uma semana, 15 dias, que eu tô meio perdida. Mas tem um e-book também gratuito, tem né? Tem um e-book, exatamente. Que faz parte desse percurso. A gente disponibilizou ele muito, e a gente... Muito legal ele tá assim, para quem acabou de receber o diagnóstico, pegar esse material já dá um clarão, né? E não é no achismo, né? Exatamente. E no percurso a gente vai bem a fundo nessa história. Então a gente pega aquelas etapas e disseca mesmo as etapas para a gente poder estar bem firme e seguro ali. Eu gostei muito daquele mapinha que você fez no começo, sabe? O caminho. E é bem isso, né? O caminho que a gente faz. Isso é o nosso Rafael Fofo, que é o nosso designer, que é maravilhoso. Assim. Ai, eu amei. Não, de um bom gosto também, né? Porque... Isso chama mais atenção ainda, né? Ficou muito lindo. E faltava umas carinhas de choro no meio do caminho.
Porque, E a gente olha, quer todo gente, mundo feliz, a gente quer todo mundo gente, feliz. ó, eu escuto tanta mãe, mas ó, gente, é difícil, mas é possível. Sim, Tem, entendeu? É difícil. Quem disse que tem que ser fácil? Não é não, fácil. É difícil em todos os sentidos, emocionais, financeiro, tempo, porque você tem tempo. que disponibilizar seu tempo, levar lá na terapia, escutar seu filho quantas vezes, mãe, por que eu não vou no futebol e vou na terapia? Quantas Exatamente. vezes escutei isso? Então, assim, sintam todas acolhidas, sintam todas que todas passaram ou estão passando, mas é possível. É isso que eu sempre Exatamente. falo. Exatamente. A gente passa, mas assim, e, e, e a gente pode dizer, né? Hoje minha filha já está até mais velha, já está com 16, assim, vale muito a pena, assim. É Muito. assim, cada minuto que a gente despendeu e que a gente buscou e buscou dar segurança, né? Para que eles cresçam com segurança e saibam do seu valor. Então, eu acho que assim, vale a pena cada minuto que a gente, cada dirigida Vale. até a fono, cada volta e não sei o quê, e a gente se descabelando, mas é isso mesmo. E vale a pena. Não, porque assim, a gente fala, é o que eu brinco muito, né? Eu converso com muita gente, tem muita gente que fala muito bonito, né? Eu falo, olha, eu não sei falar bonito, mas eu falo muito prático. É difícil? É, mas é possível. A gente chega Exatamente. lá, a gente E, chora, passa por perrengues, não é fácil, tem hora que você quer. Seu filho fala, você tem que falar 1000 vezes a mesma coisa, mas você tem que entender que a memória sobre a memória, aí estude, preste atenção, saiba lidar com seu filho, vai no banheiro, bebe uma água, respira. não, e é Tudo, que nem tudo dá. as coisas, né? Que nem assim, não adianta virar pro teu filho e falar assim, ai, vai lá no quarto, pega o lápis, depois vai na cozinha, guarda o copo e volta aqui e faz isso. Não, gente, na segunda já se perdeu, né, o fio da meada ali. Então, assim, dá um comando por vez, ajuda com anotação, com desenho. Quer dizer, a gente pode ajudar, ajuda nesse processo de Pode. organização. E assim, e ajudar, a gente também tem que entender o seguinte: a gente ajuda até um determinado momento e depois a gente começa a ir soltando, porque a gente precisa da autonomia, né? A gente precisa que eles se desenvolvam, né? E muito que eu falo também assim, a gente sabe que tem isso, você falou uma coisa, Samantha, que eu sempre repito muito para as outras mães, assim, que é assim, a gente entra muito com a questão, a terapia, ou não sei o quê, o estudar junto e tal. Mas aí, se puder, encaixa no meio disso o futebol, encaixa no meio disso, ou seja lá o que essa criança gostar. Porque ela precisa fazer uma coisa que ela Isso faça mesmo. assim, e que ela seja uau, que ela seja ótima, que as pessoas olhem para ela e falem assim, nossa, que incrível que você está fazendo isso, porque isso é trabalhar a autoestima. Então, né, a gente tem que buscar esse balanço, assim. E acreditar, né? Como o Uhum. meu filho, há 4 anos atrás, falou que queria fazer teatro. Eu falei, então eu vou colocar você no teatro, mesmo sabendo que iria ser difícil. Ele, o ano passado, foi o principal, assim, do Olha, teatro. Então, assim, é acreditar, é só acreditar. é E só não acreditar. comparar, e não comparar com ninguém. Se o outro decora 1000 palavras, ele decora 2, parabéns, decorou 2. Exatamente. Simples Exatamente. assim, né? Exatamente. É bem isso Eu, mesmo. eu, eu vivo assim, eu acho que foi difícil, não foi fácil chegar até aqui, mas assim, eu acho que eu até cresci mais do que meu filho, porque eu comecei a enxergar nas outras pessoas coisas que eu não enxergava. Então, assim, a dislexia, ela ela vem para a família, porque a Uhum. família tem que ter dislexia, É. a família tem que ter o olhar da dislexia, A mas gente assim, fala que são as famílias disléxicas, isso. a família tem que ter dislexia, mas a gente vai ter o olhar para o outro com mais empatia, né? Vai ter o Uhum. olhar com o outro com mais, assim, ele é diferente também. Então, de repente, a gente se cobra tanto em ser o melhor, de repente a gente põe o pé no freio e vê que isso não é tudo isso a vida.
Não, né? não. E a gente Não vê que é tem outras tudo coisas isso. que são mais importantes e que a gente precisa se apegar nessas coisas que são mais realmente importantes, né? E eu acho que é isso. A gente, como mãe, a gente aprende muito mais do que o que a gente ensina, né? A gente, eu Sim. falo que ser mãe é um grande aprendizado, Ah, eu vivo né? chorando. Eu, pra falar mãe, eu tô chorando. E a gente, como mãe, eu acho que a gente tem uma missão mesmo. Quem é mãe de Tem. disléxico já pega para si a missão, porque a gente tem essa missão. E essa missão não é só com o nosso filho, não. Eu acho que a gente tem uma missão de levar essa informação sobre a dislexia para os professores desse nosso filho, para a escola, para as outras pessoas. Quanto mais a gente assume isso e leva isso com orgulho no peito, mais pessoas vão saber, mais pessoas vão respeitar e mais pessoas vão saber lidar com a situação, sabe? Porque, assim, às vezes fica muito recolhido, a gente não está ajudando nesse processo. A gente precisa, e eu acho que todas nós mães, temos essa missão mesmo de levar essa bandeira para frente. Deus não dá nada ao que a gente não pode carregar, né? Então, de repente, a gente carrega e multiplica isso. Olha que beleza, Exatamente, né? E fica exatamente. muito mais fácil. Nadine, nosso tempo tá acabando. Ai, eu vou chorar. Vamos marcar uma vez por semana, porque o papo foi tão bom. Foi ótimo, Samantha. Se deixar, a gente vai Olha, longe aqui. eu agradeço demais você parar um pouquinho para falar com a gente. Agradeço Imagina. demais, não tenho nem palavras, um exemplo de pessoa que você é. E peço para todo mundo seguir. Eu vou pôr na descrição e lá tem materiais. A gente já falou tudo aqui, mas vou repetir: tem materiais gratuitos, tem materiais para os pais. Agora, amanhã vai lançar aí uma coisa boa, curso de paz, vamos lá. E tenho só que te agradecer, não tenho nem o que te falar. Ai, gente, olha, muito obrigada também. Obrigada por dar o espaço e obrigada pelo teu trabalho também, que é um trabalho de divulgar a causa, sabe? De trazer conhecimento para as pessoas e é muito importante que, assim, quanto mais Samantas a gente tiver, melhor o mundo será, com certeza. Eu choro. Olha, eu vou te falar, é uma delícia, sabe? Eu vejo que às vezes eu olho e falo assim, como é bom, né? Só a gente cresce. Como é bom ajudar o outro, né? Na verdade, a gente ajuda mais a gente do que o outro, porque a gente fala, né? Não é uma coisa assim, todo mundo fala, nossa, você não cansa? Não, eu não canso, porque eu tô aprendendo mais do que dando para alguém. Então é tão gostoso, né? Exatamente, exatamente. Né? Então, assim, E, gente, a gente não para. Não, a gente é exemplo, né? A gente tem filhos, né? Mãe tem que ser exemplo. E o exemplo não é falar, não adiantava eu falar para ele. Eu tinha que mostrar para ele alguma coisa, né? Então eu estou mostrando para ele que o mundo é isso, é o que ele quiser ser. Exatamente, é agindo que a gente mostra, né? É na atitude. Obrigada, vai acabar e vai cair. Obrigadão. Beijo. Pessoal, obrigada por estar aqui, obrigada, viu? Todos, tchau. Vai ficar gravado, viu? Quem quiser multiplicar, pode multiplicar aí, que a Nadine é show. Exatamente. Vamos levar essa bandeira adiante. Isso. Vamos, tchau. Tchau, tchau, querida.